Qual a diferença entre hebreus, israelitas e judeus? Os judeus são o povo escolhido por Deus? Eles seriam os dimensionais? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, o que nós conhecemos como judeus, como essa linhagem, né, que vem supostamente dos israelitas, dos hebreus, na verdade ela foi adulterada, tá? Aquele grupo relacionado às 12 tribos de Israel, que na verdade eram 13 tribos, né, contando com as Amazonas, eram seres que estavam encarnados em um grupo genético que estava presente naquela região, naquele momento histórico. Isso aconteceu de fato. As 12 tribos de Israel existiram, né, e participaram desse movimento que foi relacionado aos hebreus, tá? O que aconteceu? Vários grupos posteriores, outras linhagens descendentes desse povo, começaram a se desvirtuar dentro do que deveria ser o caminho que foi passado para eles, né, como história, como aquilo que eles deveriam levar para frente como conhecimento. Houve uma intervenção ali de membros, né, do governo oculto por parte da manipulação dos Anunnakis para desvirtuar o que seria, na verdade, o legado dos dimensionais lá atrás, que estavam relacionados, sim, às 12 tribos de Israel, juntamente com as Amazonas, que era a 13ª tribo. Os hebreus, esse nome hebreu, na verdade, vem da descendência de Eber, da linhagem de Sem, da Bíblia. Vocês conhecem a linhagem de Noé? Sem era filho de Noé. E hebreu vem justamente da língua ou do idioma de Eber, que era descendente da linhagem de Noé, e depois foi um título dado a Abraão, que era conhecido como o hebreu. Foi de lá que vem esse termo, né, dos hebreus. Já os israelitas, na verdade, são descendentes de Jacó, ou na verdade, Israel, né? Porque Jacó foi aquele que supostamente tinha lutado contra Deus ou contra um anjo e se tornou Israel depois. Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Então, israelitas vem de Israel, que está relacionado a Jacó, tá? Então é uma linhagem bíblica, na verdade. É toda a descendência a partir de Abraão, né, Isaac, e a partir de Jacó surgiram os israelitas, que estavam também relacionados aos hebreus posteriormente. Agora, judeus, né, está relacionado à tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel, ou a todas as 12 tribos de Israel, né, que supostamente teriam que voltar para a terra prometida, que seria Israel. Então, as pessoas que se sentem, né, como descendentes das 12 tribos de Israel e seguem a religião judaica, são conhecidas como judeus. Então existe essa diferença entre hebreus, israelitas e judeus. São a mesma coisa? Sim e não. Porque, como eu disse no início, né, judeus hoje é algo totalmente diferente do que nós entendíamos como o povo hebreu. Ou melhor, aquela linhagem raiz, né, que estava relacionado às tribos de Israel. Aquele grupo que, sim, está relacionado aos dimensionais. Agora, povo eleito por Deus, isso é uma interpretação, né, que foi depois distorcida com relação à presença dos Anunnakis manipulando essa doutrina, essa religião desses grupos, né, que faziam parte dessa linhagem aí. Agora, quem eram eles, né? Será que realmente é este povo que se diz ser escolhido? Ou eram aqueles que estavam encarnados na época? Será que aqueles que estavam encarnados, que eram realmente das tribos, né, estão reencarnados agora entre os judeus? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver. Então, as pessoas que se sentem na linhagem descendente deste grupo não são escolhidas por Deus. Na verdade, quem estava relacionado a Deus, né, eram grupos de pessoas que estavam seguindo ordens dentro de um movimento, de um clã ligado aos Anunnakis. E isso foi completamente distorcido com a história dos dimensionais, porque eles tentaram desvirtuar a história, né? Por isso que alteraram, inclusive, a descendência, a linhagem genética desse povo original. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente sabe, né, que
infelizmente, né, existem grupos por trás de alguns segmentos ligados à tradição judaica que foram completamente infiltradas por membros do governo oculto, sociedades secretas, maçonaria, dentre outros grupos, né, que estão relacionados sim aos judeus. Agora, o que de fato aconteceu, principalmente na linhagem dos judeus sionistas, é muito misterioso. E quando encontrarmos a verdade sobre isso, vai ser um pouco polêmico, inclusive, para a gente entender o que de fato aconteceu na nossa história, tá? Nós somos completamente manipulados em relação a tudo isso. Então, temos que ter a mente aberta para entender o que de fato aconteceu, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Temos que estar muito preparados para isso.